Se fala por aí que igualdade social é utópica, que ela não respeita a natureza humana de ganância, natureza humana de competitividade, e que por isso você jamais vai ter uma sociedade igual socialmente falando. Tem duas falácias aí, pelo menos, porque existem sociedades, existem nações muito mais iguais, socialmente falando, do que outras. A outra falácia, que eu vou falar mais pra frente, é sobre natureza humana. O que é a natureza humana? A natureza humana é gananciosa, o homem é o lobo do homem. Igualdade social é um conceito muito amplo e muito mal entendido, porque você pensa em automaticamente países mais pobres, onde você tem todo mundo na miséria, e deixa de lado a verdade de países mais desenvolvidos e mais igualitários, que são justamente os países que têm também uma qualidade de vida melhor. Se eu pegar os países mais desenvolvidos do mundo, justo os que têm mais igualdade social são os que têm menor criminalidade. Por exemplo, a Suécia fechou 4 presídios alguns anos atrás. A criminalidade é baixíssima nesses países, mais iguais socialmente falando. Tem um equilíbrio melhor entre gêneros. Saiu hoje um artigo na The Economist dizendo que Suécia, Noruega e Finlândia são os melhores países para as mulheres trabalharem. Os países que mais dão oportunidades iguais para as mulheres. A Dinamarca também é o país que foi eleito com a melhor qualidade de vida, as pessoas mais felizes do mundo. Obviamente que existem milhões de fatores. A política é muito complexa para ser explicada assim, preto no branco. Existem fatores climáticos, talvez, fatores geográficos, que implicam nessa harmonia que esses países vivem. Porém, eu gosto de perceber algumas características no mundo que a gente vive. Uma outra falácia sobre igualdade social é pensar que o indivíduo vai ser igual, que você vai ser igual ao seu vizinho, que você vai pensar igual, todo mundo vai ter a mente, a criatividade limitada. Não é bem por aí. Também essa é a parte que mais me deixa interessado na igualdade social, quando você observa países nórdicos, voltando a falar sobre Dinamarca, sobre a Suécia, a Finlândia, até mesmo uma Alemanha, uma França, estão super bem ranqueados no critério de criatividade. São países extremamente criativos. Você vê a Dinamarca tem um conceito de design muito respeitado no mundo inteiro. Eles têm a Tiger, que é uma loja que tem produtos super criativos, coisas simples, mas que pessoas pensaram para tornar a nossa vida melhor. A Suécia tem a IKEA, que também é um conceito extremamente criativo, design avançado, preços bons e um conceito de você fazer você mesmo, você fazer o produto sozinho. Você compra móveis
extremamente criativos lá e por um preço barato, mas você vai ter que montar. Esse conceito de sociedade que, que é muito comum nesses países nórdicos, de cada um contribuir com a sua parte, traz um ambiente mais harmônico, penso eu. Você tem serviços que praticamente não teriam chance nesses países. Uma empregada não é uma coisa, não é uma profissão comum na Suécia ou na Dinamarca, nem mesmo em outros países desenvolvidos. Um frentista, apesar de eu sentir muita falta de um cara que põe a gasolina no meu carro, não é algo comum nesses países. Você mesmo tem que fazer. E aí eu faço um link também com um artigo do David Graeber, que é um antropólogo americano, que ele fala exatamente sobre esses trabalhos estúpidos que nós temos no mundo de hoje. A gente vive num mundo onde os trabalhos estão sendo automatizados, as pessoas fazem cada vez menos, produzem cada vez menos, justamente por terem suas mãos de obra substituídas por máquinas. Mesmo assim, elas são colocadas em funções que não fazem sentido algum. Uma sociedade mais igual socialmente, você teria tempo para ser o que você pensa que tem a ver com o seu potencial. O tempo é algo fundamental na vida de um cidadão, porque foi justamente o tempo que trouxe as ideias. Justamente nos países que as pessoas trabalham menos, que elas têm tempo para exercerem a sua criatividade, o seu potencial. Esse trecho do artigo do Graeber, ele fala o seguinte: em nossa sociedade parece existir uma regra geral onde quanto mais o seu trabalho beneficia outras pessoas, menos remuneração você receberá. De novo, uma medida objetiva é difícil de encontrar, mas para entender, basta perguntar: o que aconteceria se toda essa classe de pessoas simplesmente desaparecesse? Diga o que quiser sobre enfermeiras, catadores de lixo, mecânicos, mas se eles desaparecessem do nada, os resultados seriam imediatamente catastróficos. Um mundo sem professores ou estivadores estaria em apuros. Mesmo um mundo sem escritores de ficção científica ou sem músicos, seria certamente um mundo pior. Não está claro que tipo de problema a sociedade teria se todos os executivos chefes, lobistas, pesquisadores de relações públicas, contadores, operadores de telemarketing, oficiais de justiça ou consultores jurídicos desaparecessem. Muito suspeito que poderia melhorar muito. Tirando alguma exceção, como por exemplo médicos, a regra parece fazer sentido. Então aí você tem essa onda, essa questão de empregos estúpidos, empregos que não tem para quê, esse vício, né, vamos dizer assim, nessa sociedade, empregos que não teriam muita utilidade, e outros que talvez não percam sua utilidade nunca. Então, voltando a falar sobre igualdade social, tem um estudioso, o nome dele é Richard Wilkinson, que ele fala no TED Talk, e ele tem alguns livros sobre o assunto também. Vou botar o link aí embaixo.
Mas ele explica com gráficos por que igualdade social é importante. Ele explica muito melhor do que eu vou explicar nesse vídeo aqui. Por último, duas questões. O coletivo e o individualismo. Então, como eu falei lá no começo, numa sociedade igualitária, socialmente falando, você teria mais tempo para ser quem você é. Você teria mais tempo para pensar e não apenas agregar material à sua vida, não apenas ter coisas, consumir produtos. Você teria tempo para ser você mesmo. Ou seja, você teria, claro que com uma educação de qualidade, a liberdade para viver mais. Porque o que é a vida se não for vivida, se não for uma vida de descobertas, de aprendizado, de conhecimento? O que seria a vida? Apenas consumir? Apenas ter coisas e depois morrer? Não é bem a vida que eu acredito. E não acredito que isso seja utópico, chegar a esse modelo igualitário. Tanto não acredito que existem países que seguem uma linha um pouco mais igual do que os demais. Estão anos-luz à frente dos outros. Sobre natureza humana, a natureza humana pode ser o que eu bem quiser que ela seja. A natureza humana pode ser ruim, pode ser boa, pode ser invejosa, pode ser generosa, pode ser solidária, pode ser egoísta. O meio transforma a natureza humana. Um cidadão que nasce numa favela do Complexo do Alemão vai ser um cidadão diferente de um cidadão que nasce na Suécia e cresce na Suécia. Por várias questões. A inveja talvez nem exista numa sociedade igualitária. Sociedades tribais antigamente não conheciam inveja. Então, a igualdade social é aquilo que eu quero que ela. A natureza humana é aquilo que eu quero que ela seja, aquilo que eu faça através dos meios com que ela seja. A sociedade se adapta, o ser humano se adapta ao meio que vive. Não existem estudos que digam que o ser humano vai ser sempre da mesma essência. Embora a história tenha esse lado melancólico, esse lado negativo, pois a gente sempre guarda os pontos mais negativos da história, como Segunda Guerra Mundial, Hitler. Os pontos mais cruciais da história são sempre os que a gente guarda, e aí a gente tende a pensar que a natureza humana é má. A natureza humana ela é muito mais do que um rótulo, do que o que você pense que ela é.